esperar-se, como vemos todos os dias através daqueles que procuram todas as formas de sarar o mais depressa possível. Nessas horas até o auxílio espiritual é bem-vindo, mesmo da parte daqueles que não acreditam nas forças espirituais. Infelizmente, essa é a realidade dos seres humanos materialistas ou semi-espiritualizados. Utilizamos, de propósito, esta última expressão para designar aqueles que mais duvidam do que acreditam e lidam com o mundo espiritual de forma interesseira, procurando enganar os próprios espíritos desencarnados fingindo uma fé que não sentem. A proposta deste livro não é a de substituirmos os médicos encarnados, encarregados de curar os corpos físicos. Lembremos-nos de que Chico Xavier, quando encarnado, submeteu-se a várias cirurgias, recusando-se a receber a ajuda terapêutica que Dr. Fritz se propôs a colocar à sua disposição. Realmente, agiu certo, porque a cura da matéria deve ser delegada aos profissionais do mundo terreno, sob pena de subverter-se a ordem natural das coisas, a não ser em casos especialíssimos. Portanto, quando falamos aqui em cura, queremos significar a cura espiritual. Temos a dizer, também, que vale sempre a pena repetir que o espírito adoece o corpo e o próprio espírito cura o corpo, através da qualidade da sua frequência mental, ou seja, no mal ou no bem. Quando a maioria das pessoas procura os médiuns, xamãs, yogis, mentalizadores e terapeutas ligados ao trabalho espiritual, quer a cura do corpo, pois a mente não lhes interessa curar, satisfazendo-se, normalmente, com o estilo de vida que leva, de irritabilidade constante, pessimismo, maledicência, vícios de várias ordens, orgulho, egoísmo e vaidade. Querem, como o paralítico que Jesus curou, sarar para continuar errando em termos éticos. Para esses qualquer cura física é o caminho mais curto para o abismo moral. Quanto, porém, propriamente à autocura, temos a dizer que ela nunca se processa sem a ajuda de encarnados ou desencarnados, pois ninguém está sozinho, tendo Allan Kardec afirmado que a multidão de testemunhas é incalculável mesmo nos momentos mais secretos de cada um. Quando falamos em autocura queremos dizer que o próprio interessado toma a iniciativa e exerce o papel mais importante, funcionando os demais como meros acrescentadores no processo da cura espiritual. Aliás, quem já despertou para a certeza da realidade espiritual deve procurar aprender sobre a autocura, ao invés de estar a pedir que outros lhe deem um benefício que ele mesmo pode alcançar com esforço pessoal. Sigamos adiante, depois destas ponderações iniciais. 4.1 As mentalizações em seu próprio favor quase sempre sabemos quais são, espiritualmente, nossos pontos fracos e sobre eles devemos concentrar nosso trabalho de lançar sobre eles frequentes focos de luz, pois toda energia e uma energia de frequência superior supera outra de mais baixa frequência. Há, porém, casos em que não temos a noção exata de que conservamos no íntimo determinados focos infecciosos espirituais e, nesses casos, por iniciativa de amigos que nos querem bem, encarnados ou desencarnados, aquele foco espiritual doente nos é mostrado e, então, devemos mentalizá-lo a fim de superar aquela mazela. Por exemplo, certa pessoa, tensionando aperfeiçoar-se espiritualmente, passou a mentalizar seu próprio interior como quem procura localizar sujidades numa casa durante a realização da faxina diária e, como por encanto, deparou-se com a constatação de que, nos últimos milênios, tinha evoluído espiritualmente muito pouco, pois que enxergava claramente muitas intenções negativas vivenciadas, até há pouco tempo. Assim, verificando que precisava varrer aquelas sujidades, realizou 2 trabalhos interiores sucessivos. Primeiro arrependeu-se das más intenções, confessando a si próprio os erros cometidos com essas intenções e mentalizou luz em seu próprio íntimo e no íntimo das pessoas prejudicadas, pedindo-lhes perdão mentalmente e desejando-lhes muito progresso espiritual. As mentalizações em seu próprio favor são exercícios de autoiluminação.
Santo Agostinho, utilizando o vocabulário do século XIX, em O Evangelho segundo o Espiritismo, aconselhou o exame de consciência diário, o que significa a mesma coisa a que estamos nos referindo. As impregnações negativas foram se acumulando no curso dos milênios, tanto quanto as positivas e, no caso das primeiras, temos de fazer como quem descasca uma cebola. O que é possível quando já estamos maduros para ficarmos livres delas, ou seja, quando nosso merecimento já nos faz em condições de vibrar numa faixa mental um pouco mais acima. A questão do tempo entre uma descoberta e outra varia, mas tudo obedece à justiça divina, que dá a cada um segundo suas obras, ou seja, as suas intenções. 4.2 O desplugamento de obsessores. A questão da obsessão é mais complexa do que pode parecer à primeira vista, pois, como bem transparece no livro Libertação, de André Luiz, nas obsessões não há vítima nem algoz, mas simbiose psíquica entre criaturas homenageadas no mal. Somos obsessores de outros seres quando emitimos induções mentais negativas contra elas, como nas situações aparentemente corriqueiras. Por exemplo, quando falamos mal delas ou pensamos mal delas. Chico Xavier dizia que nunca devemos comentar sobre os defeitos morais de uma pessoa ou pensar nessa pessoa dessa forma, pois estaremos induzindo a continuar atrelada àqueles defeitos. Saibamos que somos muito mais obsessores do que imaginamos. Alarguemos o entendimento sobre o assunto, sabendo, então, que aqueles que emitem vibrações negativas contra nós são nossos obsessores, tanto quanto a recíproca é verdadeira quanto as que, direta ou indiretamente, induzimos ao mal. Essa é a primeira constatação que devemos fazer, sabermos que, tirante Jesus, que nunca emitiu um pensamento negativo, todas as demais criaturas humanas são falíveis e oscilam entre o bem e o mal. Apenas que os espíritos superiores oscilam muito menos. Se, todavia, fôssemos relacionar aqui algumas falhas dos nossos irmãos e irmãs superiores, estaríamos faltando com o dever de gratidão que lhes devemos pelo simples fato de nos ajudarem, com seus bons exemplos e seus pensamentos e atos no bem, que sustentam a relativa tranquilidade na Terra. Todavia, quando detectamos que alguém, encarnado ou desencarnado, está plugado conosco de forma negativa, devemos trabalhar nosso íntimo e emitir vibrações de luz em direção a essa pessoa, a fim de cortar o elo negativo. Todavia, devemos saber que somente o amor cobre a multidão dos pecados, valendo o provérbio igualmente para este caso. O pecado da ligação negativa somente se rompe pela virtude do amor universal realmente sentido. Dessa forma, não será com desprezo, aversão ou ódio que romperemos alguma conexão negativa com alguém, mas emitindo vibrações de luz do amor universal verdadeiro, sentido com toda a sinceridade. Assim, refletindo sobre nossas intenções, quando nos reconhecemos na qualidade de predominantemente obsessores ou obsidiados, digamos assim, apenas para facilitar a compreensão, devemos realizar esse tipo de trabalho espiritual. Em suma, sempre temos de voltar ao início da nossa reflexão. Ninguém é vítima de obsessão, mas há, sim, obsessão recíproca, que deve ser curada com a luz do amor universal, além, é evidente, da auto-reforma moral urgente. Em caso contrário, aguardam-nos as reencarnações sucessivas, até que despertemos. Aliás, assim também acontece com o aluno descompromissado com seus deveres, que tem de recomeçar no ano seguinte tudo que não aprendeu no anterior. 4.3 O desplugamento de implantações obsessivas. André Luiz, no mencionado livro, fala no plugamento de ovoides no corpo espiritual de encarnados e desencarnação. Manuel Filomeno de Miranda afirma sobre implantação de equipamentos eletrônicos, que, hoje em dia, teriam o nome de microchips. Isso tudo pode parecer assustador, mas é mero resultado da sintonia no mal, sendo que vale sempre a lei divina, que estabelece a regra de a cada um segundo suas obras,
ou seja, suas intenções. Tanto devemos trabalhar no sentido de não sermos vítimas desse quadro quanto também de causadores dessa situação nos outros, sendo de observar-se que Camilo, orientador espiritual de José Raul Teixeira, fala que quando odiamos uma pessoa, inserimos uma conexão psíquica no corpo espiritual dela e vice-versa, assim fazendo-se o círculo vicioso, que vitima ambas as pessoas. Não somente o ódio nos liga, quando nos colocamos na posição de infelizes filhos da maldade, mas todos os defeitos morais, vícios, paixão descontrolada, ciúme etc. etc. Tomemos cuidado com tudo que saia da nossa mente ou que entre em nosso coração, pois tudo repercute no universo, ou seja, em todos os seres que sintonizam na mesma frequência mental. 4.4 Ajuda de amigos espirituais. Ajuda-me. Amigos espirituais desencarnados ou encarnados sempre vêm na medida do merecimento de cada um, ou seja, das intenções dos interessados, pois eles não forçam o livre-arbítrio de ninguém. Muitas vezes querem nos ajudar, mas estamos distraídos com futilidades e coisas que não nos encaminham para o progresso espiritual. Jesus mesmo sempre respeitou a liberdade de cada um, até o direito de Judas em traí-lo e Pedro em negá-lo 3 vezes antes de amanhecer o dia seguinte ao da sua prisão. Veremos, a seguir, 2 tópicos, que preferimos separar, a fim de chamar a atenção para o segundo, que ainda encontra muita resistência no meio espírita e de algumas outras correntes religiosas e filosóficas, que é a ajuda de animais desencarnados. Todavia, para esses teremos como argumentos sólidos as palavras de Leymar e Bozano. Poderíamos citar outros, mas para quem quer raciocinar, aliás, seguindo o referencial kardeciano, basta um testemunho para convencer-se. Agora, apresentamos aos prezados leitores o teste da sinceridade. Ou acreditam nas afirmações da doutrina espírita da evolução dos seres ou não acreditam. Em caso afirmativo, não há como fugir à realidade de que os animais desencarnados podem se fazer presentes na realidade dos encarnados. Então, sejamos coerentes e assumamos nossa crença doa quem doer. Aliás, o próprio Kardec foi avisado de que sofreria ataques dos adversários do progresso e abandono dos próprios confrades, coisa que aconteceu com Jesus, Chico Xavier e todos os missionários do bem. Ninguém espere a opinião favorável dos outros para admitir uma verdade, pois, perante o tribunal da própria consciência, cada trabalhador responderá pelo que fez e pelas próprias omissões, pelo dever de assumir publicamente sua crença e de divulgá-la sofra as retaliações que sofrer. Assim, mesmo sabendo que muitos torcerão o nariz para o que estamos dizendo aqui, compete-nos o dever de afirmá-lo e o fazemos com base na lógica e nos autores que mencionamos. No mais, cada um creia no que achar mais conveniente e afirme publicamente o que achar que deve ou fique com sua crença guardada apenas para si. 4.4.1 Ajuda de espíritos humanos. Quanto a este ponto, não haverá nenhuma dúvida por parte dos nossos irmãos e irmãs encarnados, pois todos já sentiram esse tipo de auxílio, mais ou menos intenso e frequentemente. Quem, por exemplo, é médium dedicado ao trabalho no bem sentirá esse tipo de situação como naturalíssima, tamanha a interligação entre o médium e os espíritos desencarnados, chegando um ou outro àquilo que J. Herculano Pires detectou em Chico Xavier, um homem interexistente, ou seja, vivenciava, ao mesmo tempo, as duas realidades, a terrena e a espiritual. Os orientadores espirituais trabalham em função do progresso, sobretudo espiritual, das criaturas e não medem esforços nesse sentido. Por isso, a verdadeira avalanche que tem acontecido ultimamente, conforme predito nos tempos evangélicos, da mediunidade espalhada por todo o mundo. Não bastasse isso, aparelhos são inventados ou aperfeiçoados para o contato com o mundo espiritual por intermédio desses equipamentos, como Chico Xavier afirmou em 1984 para iniciar-se,
de forma mais generalizada, a partir de 2019, ou seja, daqui a cerca de meia dúzia de anos. Aguardemos, no trabalho no bem, que valerá a pena viver nessa nova realidade. Então, teremos centuplicada crença na imortalidade do espírito, generalizada a noção das reencarnações, elevado nível ético-moral e todas as maravilhas que Chico Xavier disse que irão se concretizar depois que a humanidade terrena passar a vivenciar o amor universal. O intercâmbio entre as duas realidades, a terrena e a material, será rotina na vida de todas as pessoas, enquanto que hoje ainda é uma exceção, pelo menos a nível de consciência na troca energética e de pensamentos. Ao final deste livro, a título de nota, acrescentaremos a referida fala de Chico Xavier. 4.4.2 Ajuda de espíritos subhumanos. André Luiz, no seu livro Libertação, fala do emprego de espíritos subhumanos tanto no bem quanto no mal, não entrando em detalhes, evidentemente, para não chocar mais ainda os leitores da época em que a coleção Nosso Lar foi lançada, pois, mesmo restringindo muitas informações, Chico Xavier foi tido por muitos como obsidiado, por causa da crença da maioria dos próprios espíritas de que o mundo espiritual se assemelhava às idealizações eterizadas dos tempos passados e que lá não haveria moradias, construções, trabalho, escolas, hospitais, presídios, etc. etc. Todavia, para quem tem a mente aberta, nada disso seria estranhável, uma vez que havia informações mais antigas a esse respeito. Quanto aos animais no mundo espiritual, por exemplo, André Luiz é bem direto quando trata do assunto, por exemplo, no livro Nosso Lar. Entretanto, há ainda quem duvide de que os espíritos animais possam entrar em contato com os humanos encarnados. Vejamos, então, o que Ernesto Bozano, 1862 a 1943, o célebre cientista italiano, narra no seu livro traduzido para o português sob o título A Alma nos Animais. O Sr. P. G. Limari, pai, diretor de La Revue Spirit, publicou em 1900 o fato seguinte, que retiro da revista de Estude Psichice, Pag. 347, em janeiro de 1887, a Sra. Bosque, viúva de um conhecido engenheiro, estava sentada próximo da chaminé de nosso apartamento, no número 7 da Rue de Lille, em Paris, no momento em que o Conde de Lvov, presidente da Alta Corte de Moscou, visitou-nos pela primeira vez. Nós o apresentamos à Sra. Bosque enquanto eu escrevia e eles conversavam. Num certo momento, a Sra. Bosque disse: "Percebo ao lado de vocês um grande cão terra nova branco, com as patas e as orelhas pretas e uma estrela preta na testa. Ele carrega ao redor do pescoço uma coleira de prata presa por uma pequena corrente que tem a inscrição Serge Wolf mais o nome do cão, que a vidente informou, mas que o Sr. Lemaria esqueceu. Ele tem uma bela cauda longa e está olhando para você, fazendo-lhe agrados." Com estas palavras, os olhos do Sr. de Wolf se encheram de lágrimas e ele disse: "Na minha meninice eu era esperto e inquieto. Meus pais me deram um cão para cuidar, exatamente como você descreveu. Ele salvou minha vida mais de uma vez, tirando-me das águas do rio onde eu estava prestes a me afogar. Quando tinha 12 anos perdi meu fiel amigo e lamentei a perda como se fosse um irmão. Então, sinto-me feliz em saber que ele está perto de mim, certo de que esses camaradas da nossa vida têm uma alma inteligente que sobrevive à morte do corpo e um corpo espiritual que pode restituí-lo com a coleira e a inscrição. Posso, além disso, reconhecer em você uma médium de grande sensibilidade que despertou em mim uma lembrança de 40 anos atrás. Obrigado, senhora, e que Deus a abençoe." A Sra. Bosco observou o cão expressar grandes manifestações de alegria, depois foi se esvaecendo pouco a pouco. Ora, não esperávamos de forma alguma o Conde de Lvov, o qual a Sra. Bosco via pela primeira vez e nenhuma relação existia entre eles. Da minha parte,
Não sabia que o nome do Senhor Wolf era CJ. Alguém duvida de que tais animais estejam ligados, desde tempos imemoriais, a determinadas pessoas, tanto quanto Jesus mantém um elo afetivo em relação a cada um dos seres que habita a Terra. Sejamos razoáveis e de mente aberta. Tudo que é novidade para certas pessoas, apesar de conhecidas de outras, costuma assustá-las e descartam essas realidades, normalmente, pelo receio de ficarem mal vistas. Há, realmente, animais desencarnados ligados afetivamente a seres humanos reencarnados, tanto quanto esses animais estão ligados afetivamente aos animais afins reencarnados. O que isso tem de estranho? E esses espíritos sub-humanos podem ajudar seus protetores humanos reencarnados, pois sim. Assim é que há quem os invoque mentalmente e receba auxílio de várias maneiras construtivas, dentro das possibilidades desses espíritos em evolução, que também se tornarão perfeitos, como vosso Pai, que está nos céus, é perfeito. Desde a mais remota antiguidade isso é conhecido. Daí surgindo a crença nos deuses e deusas representados por animais, como, por exemplo, no Egito Antigo. Avancemos, racionalmente, como recomendava Allan Kardec, mas sem pavor, as nossas noções sobre o mundo espiritual, porque, em caso contrário, ficaremos com medo até de ver espírito, como acontece com muitos confrades. 4.5 O contato com a natureza. Bezerra de Menezes costuma levar os recém-desencarnados sob sua tutela à beira-mar, a fim de receberem as energias saudáveis que ali se acumulam. André Luiz esclarece sobre os valores do vento e do ar puro, sem contar a bênção do banho, na limpeza do corpo espiritual, diga-se, corpos espirituais, pois fala também no corpo mental. Observe-se, por exemplo, a menção de André Luiz à sala de banho nas residências de nosso lar. Precisamos voltar a ter contato com a natureza, como faziam nossos antepassados, que não viviam em prédios insalubres, cercados de concreto, pisando no asfalto, respirando um ar poluído e ouvindo, dia e noite, ruídos incomodativos e nocivos para o aparelho auditivo etc. etc. Cada um pode, e deve, procurar a verdadeira qualidade de vida no contato com a natureza, sem artificialidades e de forma permanente. Recomendamos, nesse aspecto, 2 livros, A Mãe Natureza e a Noite e o Espírito Humano, publicados na internet em luizguilhermemarques.com.br e na Biblioteca Virtual Espírita, sem contar a releitura atenta do livro Nosso Lar, para verificação da presença da natureza na vida dos habitantes daquela cidade-colônia de transição. Saibamos viver com sabedoria, pois o modelo atual de vida, nas grandes cidades sobretudo, é o oposto da vida saudável. Alguém perguntará, mas o que tem a ver o contato com a natureza com a autocura espiritual? Não servirá apenas para a cura do corpo físico? Veremos adiante. 4.5.1 A hidroterapia. André Luiz é um dos que recomenda o contato com a água em termos de benefícios para o próprio espírito em si, uma vez que a água é um excelente conservador e condutor de energia, inclusive psíquica. Aliás, a água é um ar menos rarefeito, sabendo-se, inclusive, como afirma o próprio médico espiritual, que vivemos inúmeras reencarnações no meio aquático. Os elementos que compõem a água são vidas em estágio mais primitivo, como, aliás, vemos no livro Libertação, de André Luiz, que citamos aqui, a fim de que não haja dúvidas. Cada espécie de seres, do cristal até o homem, e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. A interdependência dos seres é absoluta, não havendo como fugirmos a essa regra, e, assim, o que devemos fazer de melhor para nós mesmos, é conhecer a realidade de cada uma dessas inumeráveis famílias de criaturas e atuarmos em consonância com elas, dando e recebendo. Isso interfere, sim, na evolução espiritual, pois faz parte da ideia do amor universal. Os indianos,
Em geral, por exemplo, respeitam todos os seres da natureza, inclusive aqueles que a ciência materialista da Europa e das suas ex-colônias resolveram chamar de inanimados, que, no mencionado livro de André Luiz, vemos que, na verdade, são animados, ou seja, são seres espirituais em desenvolvimento, tanto quanto nós o somos. Francisco de Assis foi um dos propagadores dessa verdade, em palavras simbólicas, pois, em plenas trevas da Idade Média, não poderia falar mais do que irmão Sol e irmão Lua, etc. etc. Abramos o coração e a mente para a grande Irmandade Universal, formada por todos os seres, a quem Deus deu a vida perfectível. Já passamos por essa fase evolutiva primária e os que a estão vivenciando-a também chegarão à perfeição relativa. O contato com a água, com noção dos conhecimentos especializados, representa uma fonte importante de saúde espiritual, pois, em caso contrário, as moradias de nosso lar não teriam salas de banho. 4.5.2 Os cristais. Repitamos, neste tópico que consta do anterior, cada espécie de seres, do cristal até o homem, e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. Há quem estude esse tema, com profundidade que assombraria os descrentes. Conheçamos, estudemos a realidade desses seres e interajamos com eles, a benefício da nossa evolução espiritual. Não sejamos medrosos de aprofundar todos esses assuntos, libertando-nos dos condicionamentos que trouxemos no inconsciente, dos velhos tempos da Idade Média, em que a procura da verdade terminava, quase sempre, nos calabouços ou na fogueira da intolerância e do obscurantismo. Vivamos pesquisando a verdade, venha ela de onde vier, pois Jesus garantiu, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 4.5.3 Os banhos de sol. Os indígenas utilizam o banho de sol como parte da medicina natural. Nossos cientistas materialistas desconhecem o que é afinal sol e qual sua contribuição para a evolução espiritual das criaturas do que recebem a benção das suas irradiações, que não se resumem a raios luminosos, mas ondas de sustentação e elevação espiritual. Quem, na Terra, sabe, exatamente, o que é o sol? É uma fonte de sustentação e elevação espiritual dos mundos que giram em sua volta. Abramos a mente para essas noções. 4.5.4 Os banhos de lua. Os indígenas também utilizam o banho de lua como parte da medicina natural. A lua, na verdade, como todos sabem, não tem como função apenas inspirar os antigos trovadores, mas, Emmanuel, em A Caminho da Luz, fala no seu papel material, nessa computação de valores cósmicos em que elaboram os operários da espiritualidade sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema, um manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies, nos variados reinos da natureza. Em O Consolador, Emmanuel responde a uma pergunta sobre astrologia: os astros influenciam igualmente na vida do homem? As antigas assertivas astrológicas têm sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônima de luta. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urge que estas lutem contra os elementos perturbadores, porque, acima de todas as verdades astrológicas, temos o Evangelho,
E o Evangelho nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sob as influências que merece. O que a Lua teria a ver, então, com a evolução espiritual dos espíritos humanos? Estudemos, com calma, o que consta do livro Nosso Lar, de André Luiz. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que compartem, ali, de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam, na Terra, paisagens e expressões essencialmente divinas. Atentemos para a expressão profunda sugestão das estrelas, entre as quais incluiremos a Lua, como corpo celeste, e meditemos sobre seu significado. 4.5.5 O contato com a Terra. Nena Galves escreveu 2 livros sobre Chico Xavier, onde relata fatos da vida do grande missionário totalmente desconhecidos da maioria dos espíritas, dentre os quais uma situação por ele vivida, que é a seguinte: estando um dia a caminhar pelo quintal da sua casa, passou a ouvir a voz inarticulada da terra e, a partir daí, nunca mais se sentiu sozinho. Para quem se assusta com tudo que não seja lugar comum, essa revelação é uma verdadeira bomba atômica, mas trata-se da mais pura realidade. Todos os seres têm vida, variando apenas a frequência em que radiam sua vitalidade. Quando vemos milhões de pessoas sem, praticamente, nenhum contato com o chão, a terra pura e simples, preocupa-nos o quanto estão reduzindo seu tempo de vida como reencarnados, sem contar a redução dos benefícios para a própria evolução, por causa da incompreensão de que a interação consciente entre os seres propicia a evolução espiritual de todos. Chico Xavier sabia disso e Francisco de Assis também. 4.5.6 O contato com os vegetais. Os prezados leitores, a esta altura, já se convenceram ou não se convencerão de forma alguma. Por isso, dispensamo-nos de tecer outros comentários, mas não resistimos a uma referência feita por Divaldo Pereira Franco sobre Chico Xavier, afirmando que Chico conversava com uma roseira que tinha no quintal da sua casa. A interdependência dos seres é objeto de um estudo de Montaigne, com esse mesmo nome, e se acha publicado na internet, nos 2 endereços referidos linhas atrás. 4.6 A cromoterapia. Quando Jesus falou, brilhe a vossa luz, estava confirmando que todo espírito, de qualquer nível evolutivo, é luz. A cromoterapia, então, tem sua importância ou não na evolução espiritual? Raciocinemos, como recomendava Kardec. 4.7 O passe, Reiki Etik. O passe, o Reiki etc. devem priorizar o progresso espiritual, em vez da restituição da saúde corporal, ao contrário do que a maioria dos pacientes procura. A cura orgânica tem de ser encarada como mera consequência da sintonia espiritual no bem. Cada ser humano encarnado deve identificar seus objetivos espirituais e saber que o corpo se degrada, com o decurso do tempo, pois, em caso contrário, Chico Xavier, Sathya Sai Baba, Madre Teresa de Calcutá e outros viveriam centenas de anos, mas isso não acontece. Capítulo 3 As realizações em favor dos outros, o amor universal. Aconselhamos a leitura de 3 livros. 1. Escola Básica de Mentalização do Amor Universal. 2. A superação do ciúme pelo amor universal é. 3. A evolução da mulher rumo ao amor universal, publicados na internet nos 2 endereços mencionados linhas atrás. Nota. No jornal Folha Espírita de maio de 2011, número 439, sob a autoria de Marlene Nobre, foi publicada a entrevista feita em 1986 com Chico Xavier por Geraldo Lemos Neto,
fundador da casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, onde Chico faz revelações a respeito do futuro de nosso planeta. Será mera coincidência o caminho que nos está sendo ensinado e faz parte deste processo? Eu os convido à leitura. O tema da transformação da Terra de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, levantado pelo próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, sempre interessou e intrigou Geraldo Lemos Neto, fundador da casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Em 1984 Lemos Neto casou-se com Eliana, irmã de Vivaldo da Cunha Borges, que morava com Chico Xavier desde 1968 e diagramava todos os seus livros. A partir de então, passou a desfrutar de uma intimidade maior com Chico em Uberaba, visitando-o com mais frequência e hospedando-se em sua residência. Posso dizer que essa época foi para meu coração um verdadeiro tesouro dos céus. Recordo-me até hoje daqueles anos de convivência amorosa e instrutiva na companhia do sábio médium e amigo, com profunda gratidão a Deus, que me permitiu semelhante concessão por acréscimo de sua misericórdia infinita. Assim, tive a felicidade de conviver na intimidade com Chico Xavier, dialogando com ele vezes sem conta, madrugada adentro, sobre variados assuntos de nossos interesses comuns, notadamente sobre esclarecimentos palpitantes acerca da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus, recorda. Um desses temas, como lembra Lemos Neto, foi em relação ao Apocalipse, do Novo Testamento. Sempre me assombrei com o tema, relatando a Chico Xavier minha dificuldade de entender o livro sagrado escrito pela mediunidade de João Evangelista. Desde então, em nossos colóquios, Chico Xavier tinha sempre uma ou outra palavra esclarecedora sobre o assunto, pontuando esse ou aquele versículo e fazendo-me compreender, aos poucos, o momento de transição pelo qual passa o nosso orbe planetário, a caminho da regeneração, afirma. Foi em uma dessas conversas habituais, lembrando o livro de sua psicografia, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito pelo espírito Humberto de Campos, que Lemos Neto externou ao médium sua dúvida quanto ao título do livro, uma vez que ainda naquela ocasião, em meados da década de 80, o Brasil vivia às voltas com a hiperinflação, a miséria, a fome, as grandes disparidades sociais, o descontrole político e econômico, sem falar nos escândalos de corrupção e no atraso cultural. Lembro-me, como hoje, a expressão surpresa do Chico me respondendo: ora, Geraldinho, você está querendo privilégios para a pátria do Evangelho, quando o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, viveu na pobreza, cercado de doentes e necessitados de toda a ordem, experimentou toda sorte de vicissitudes e perseguições para ser supliciado, quase abandonado pelos seus amigos mais próximos e morrer crucificado entre dois ladrões. Não nos esqueçamos de que o fundador do Evangelho atravessou toda sorte de provações, padeceu o martírio da cruz, mas depois ele largou a cruz e ressuscitou para a vida imortal. Isso deve servir de roteiro para a pátria do Evangelho. Um dia haveremos de ressuscitar das cinzas de nosso próprio sacrifício para demonstrar ao mundo inteiro a imortalidade gloriosa, esclareceu. Sobre essas e outras revelações feitas a ele por Chico Xavier sobre fatos relacionados ao ano em que se dará a grande transformação do nosso planeta, Lemos Neto fala mais abaixo. Olhar Espírita. No livro A Caminho da Luz, nosso benfeitor Emmanuel já havia previsto que no século XX haveria mais uma reunião dos espíritos puros e eleitos do Senhor, a fim de decidirem quanto aos destinos da Terra. A reunião aconteceu e a ela compareceram Chico e Emmanuel, os missionários que trabalham abnegadamente, por séculos a fio, em favor da renovação humana. Quais os resultados dessa reunião? Geraldo Lemos Neto. Na sequência da nossa conversa, perguntei ao Chico o que ele queria exatamente dizer a respeito do sacrifício do Brasil. Estaria ele a prever o futuro de nossa nação e do mundo?
Chico pensou um pouco, como se estivesse vislumbrando cenas distantes e, depois de algum tempo, retornou para dizer-nos: Você se lembra, Geraldinho, do livro de Emmanuel A Caminho da Luz? Nas páginas finais da narrativa de nosso benfeitor, no capítulo 24, cujo título é O Espiritismo e as Grandes Transições. Nele, Emmanuel afirmara que os espíritos abnegados e esclarecidos falavam de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do Sistema Solar, da qual é Jesus um dos membros divinos, e que a sociedade celeste se reuniria pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de redimir a nossa humanidade, para, enfim, decidir novamente sobre os destinos do nosso mundo. Pois então, Emmanuel escreveu isso nos idos de 1938 e estou informado que essa reunião de fato já ocorreu. Ela se deu quando o homem finalmente ingressou na comunidade planetária, deixando o solo do mundo terrestre para pisar pela primeira vez o solo lunar. O homem, por seu próprio esforço, conquistou o direito e a possibilidade de viajar até a Lua, fato que se materializou em 20 de julho de 1969. Naquela ocasião, o governador espiritual da Terra, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo o apelo de outros seres angelicais de nosso sistema solar, convocaram uma reunião destinada a deliberar sobre o futuro de nosso planeta. O que posso lhe dizer, Geraldinho, é que depois de muitos diálogos e debates entre eles foram dadas diversas sugestões e, ao final do celeste conclave, a bondade de Jesus decidiu conceder uma última chance à comunidade terráquea, uma última moratória para a atual civilização no planeta Terra. Todas as injunções kármicas previstas para acontecerem ao final do século XX foram então suspensas, pela misericórdia dos céus, para que o nosso mundo tivesse uma última chance de progresso moral. O curioso é que nós vamos reconhecer nos Evangelhos e no Apocalipse exatamente este período atual, em que estamos vivendo, como a 1/10 hora ou a hora derradeira, ou mesmo a chamada última hora. Como você reagiu diante da descrição do que acontecera nessa reunião nas altas esferas? Geraldinho, extremamente curioso com o desenrolar do relato de Chico Xavier, perguntei-lhe sobre qual foram então as deliberações de Jesus, e ele me respondeu: Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969, e, portanto, a findar-se em julho de 2019. Ordenou Jesus, então, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar, como um mundo mais regenerado, ao final desse período. Algumas potências angélicas de outros orbes de nosso Sistema Solar recearam a dilação do prazo extra, e foi então que Jesus, em sua sabedoria, resolveu estabelecer uma condição para os homens e as nações da vanguarda terrestre. Segundo a imposição do Cristo, as nações mais desenvolvidas e responsáveis da Terra deveriam aprender a se suportarem umas às outras, respeitando as diferenças entre si, abstendo-se de se lançarem a uma guerra de extermínio nuclear. A face da Terra deveria evitar a todo custo a chamada Terceira Guerra Mundial. Segundo a deliberação do Cristo, se somente essas nações terrenas, durante este período de 50 anos, aprendessem a arte do bom convívio e da fraternidade, evitando uma guerra de destruição nuclear, o mundo terrestre estaria enfim admitido na comunidade planetária do Sistema Solar como um mundo em regeneração. Nenhum de nós pode prever, Geraldinho, os avanços que se darão a partir dessa data de julho de 2019, se apenas soubermos defender a paz entre nossas nações mais desenvolvidas e cultas. Quais são os acontecimentos que podemos prever com essas revelações para a Terra? Geraldinho, perguntei, então, ao Chico a que avanços ele se referia e ele me respondeu:
nós alcançaremos a solução para todos os problemas de ordem social, como a solução para a pobreza e a fome que estarão extintas. Teremos a descoberta da cura de todas as doenças do corpo físico pela manipulação genética. Nos avanços da medicina, o homem terrestre terá amplo e total acesso à informação e à cultura, que se fará mais generalizada. Também os nossos irmãos de outros planetas mais evoluídos terão a permissão expressa de Jesus para se nos apresentarem abertamente, colaborando conosco e oferecendo-nos tecnologias novas, até então inimagináveis ao nosso atual estágio de desenvolvimento científico. Haveremos de fabricar aparelhos que nos facilitarão o contato com as esferas desencarnadas, possibilitando a nossa saudosa conversa com os entes queridos que já partiram para o além-túmulo. Enfim, estaríamos diante de um mundo novo, uma nova terra, uma gloriosa fase de espiritualização e beleza para os destinos de nosso planeta. Foi então que, fazendo as vezes de advogado do diabo, perguntei a ele: Chico, até agora você tem me falado apenas da melhor hipótese, que é esta em que a humanidade terrestre permaneceria em paz até o fim daquele período de 50 anos. Mas, e se acontecer o caso das nações terrestres se lançarem a uma guerra nuclear? Ah, Geraldinho, caso a humanidade encarnada decida seguir o infeliz caminho da Guerra Mundial, uma guerra nuclear de consequências imprevisíveis e desastrosas, aí então a própria Mãe Terra, sob os auspícios da vida maior, reagirá com violência imprevista pelos nossos homens de ciência. O homem começaria a guerra, mas quem iria terminá-la seriam as forças telúricas da natureza, da própria Terra cansada dos desmandos humanos, e seríamos defrontados então com terremotos gigantescos, maremotos e ondas, tsunamis, consequentes. Veríamos a explosão de vulcões muito extintos, enfrentaríamos degelos arrasadores que avassalariam os polos do globo com trágicos resultados para as zonas costeiras, devido à elevação dos mares, e, neste caso, as cinzas vulcânicas associadas às irradiações nucleares nefastas acabariam por tornar totalmente inabitável todo o hemisfério norte de nosso globo terrestre. Geraldinho, o que aconteceria especificamente com o Brasil? No que Chico respondeu, em todas as duas situações, o Brasil cumprirá o seu papel no grande processo de espiritualização planetária. Na melhor das hipóteses, nossa nação crescerá em importância sociocultural, política e econômica perante a comunidade das nações. Não só seremos o celeiro alimentício de matérias-primas para o mundo, como também a grande fonte energética com o descobrimento de enormes reservas petrolíferas que farão da Petrobras uma das maiores empresas do mundo. E prosseguiu Chico, o Brasil crescerá a passos largos e ocupará importante papel no cenário global. Isso terá como consequência a elevação da cultura brasileira ao cenário internacional e, a reboque, os livros do espiritismo cristão, que aqui tiveram solo fértil no seu desenvolvimento, atingirão o interesse das outras nações também. Agora, caso ocorra a pior hipótese, com o hemisfério norte do planeta tornando-se inabitável, grandes fluxos migratórios se formariam então para o hemisfério sul, onde se situa o Brasil, que então seria chamado mais diretamente a desempenhar o seu papel de pátria do Evangelho, exemplificando o amor e a renúncia, o perdão e a compreensão espiritual perante os povos migrantes. A nova era da Terra, neste caso, demoraria mais tempo para chegar com todo o seu esplendor de conquistas científicas e morais, porque seria necessário mais um longo período de reconstrução de nossas nações e sociedades, forçadas a se reorganizarem em seus fundamentos mais básicos. Segundo Chico Xavier, esses fluxos migratórios seriam pacíficos. Geraldinho, infelizmente não. Segundo Chico me revelou, o que restasse da ONU acabaria por decidir a invasão das nações do hemisfério sul, incluindo-se aí obviamente o Brasil e o restante da América do Sul, Austrália e o sul da África,
a fim de que nossas nações fossem ocupadas militarmente divididas entre os sobreviventes do Holocausto no hemisfério norte. Aí é que nós, brasileiros, iríamos ser chamados a exemplificar a verdadeira fraternidade cristã, entendendo que nossos irmãos do norte, embora invasores a mano militare, não deixariam de estar sobrecarregados e aflitos com as consequências nefastas da guerra e das hecatombes telúricas, e, portanto, ainda assim, devendo ser considerados nossos irmãos do caminho, necessitados de apoio e arrimo, compreensão e amor. Neste ponto da conversa, Chico fez uma pausa na narrativa e completou: nosso Brasil como o conhecemos hoje será então desfigurado e dividido em 4 nações distintas. Somente uma quarta parte de nosso território permanecerá conosco e os brasileiros restarão apenas os estados do Sudeste somados a Goiás e ao Distrito Federal. Os norte-americanos, canadenses e mexicanos ocuparão os estados da região norte do país, em sintonia com a Colômbia e a Venezuela. Os europeus virão ocupar os estados da região sul do Brasil, unindo-os ao Uruguai, à Argentina e ao Chile. Os asiáticos, notadamente chineses, japoneses e coreanos, virão ocupar o nosso centro-oeste, em conexão com o Paraguai, a Bolívia e o Peru. E, por fim, os estados do Nordeste brasileiro serão ocupados pelos russos e povos eslavos. Nós não podemos nos esquecer de que todo esse intrincado processo tem a sua ascendência espiritual e somos forçados a reconhecer que temos muito que aprender com os povos invasores. Vejamos, por exemplo, os norte-americanos podem nos ensinar o respeito às leis, o amor ao direito, à ciência e ao trabalho. Os europeus, de uma forma geral, poderão nos trazer o amor à filosofia, à música erudita, à educação, à história e à cultura. Os asiáticos poderão incorporar à nossa gente suas mais altas noções de respeito ao dever, à disciplina, à honra, aos anciãos e às tradições milenares. E, então, por fim, nós brasileiros, ofertaremos a eles, nossos irmãos na carne, os mais altos valores de espiritualidade que, mercê de Deus, entesouramos no coração fraterno e amigo de nossa gente simples e humilde, essa gente boa que reencarnou na grande nação brasileira para dar cumprimento aos desígnios de Deus e demonstrar a todos os povos do planeta fé na vida superior, testemunhando a continuidade da vida além do túmulo e o exercício sereno e nobre da mediunidade com Jesus. O Brasil, embora sofrendo o impacto moral de sua ocupação estrangeira, estaria imune aos movimentos telúricos da Terra. Geraldinho, infelizmente, não. Segundo Chico Xavier, o Brasil não terá privilégios e sofrerá também os efeitos de terremotos e tsunamis, notadamente nas zonas costeiras. Acontece que, de acordo com o médium, o impacto por aqui será bem menor se comparado com o que sobrevirá no hemisfério norte do planeta. Por tudo que se depreende da fala de Chico Xavier, você também crê que a ida do homem à Lua, em julho de 1969, tenha precipitado de certa forma preocupação com as conquistas científicas dos humanos, que poderiam colocar em risco o equilíbrio do sistema solar? Geraldinho, sim, creio que a revelação de Chico Xavier a respeito traz, nas entrelinhas, essa preocupação celeste quanto às possíveis interferências dos humanos terráqueos nos destinos do equilíbrio planetário em nosso sistema solar. Pelo que Chico Xavier falou, alguns dos seres angélicos de outros orbes planetários não estariam dispostos a nos dar mais este prazo de 50 anos, que vencerá daqui a apenas 8 anos, temerosos talvez de nossas nefastas e perniciosas influências. Essa última hora bem que poderia ser por nós considerada como a última bênção misericordiosa de Jesus Cristo em nosso favor, uma vez que, pela explicação de Chico Xavier, foi Ele, nosso Senhor, quem advogou em favor de nossa causa, ainda uma vez mais. A reunião da comunidade celeste teria decidido algo mais, segundo a exposição de Chico Xavier? Geraldinho, sim.
Outra decisão dos benfeitores espirituais da vida maior foi a que determinou que, após o alvorecer do ano 2000 da era cristã, os espíritos empedernidos no mal e na ignorância não mais receberiam a permissão para reencarnar na face da Terra. Reencarnar aqui, a partir dessa data, equivaleria a um valioso prêmio justo, destinado apenas aos espíritos mais fortes e preparados, que souberam amealhar, no transcurso de múltiplas reencarnações, conquistas espirituais relevantes como a mansidão, a brandura, o amor, a paz e a concórdia fraternal entre povos e nações. Insere-se dentro dessa programação de ordem superior a própria reencarnação do mentor espiritual de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, que, de fato, veio a renascer, segundo Chico informou a variados amigos mais próximos, exatamente no ano 2000. Certamente, Emmanuel, reencarnado aqui no coração do Brasil, haverá de desempenhar significativo papel na evolução espiritual de nosso orbe. Todos os demais espíritos, recalcitrantes no mal, seriam então, a partir de 2000, encaminhados forçosamente à reencarnação em mundos mais atrasados, de expiações e de provas aspérrimas, ou mesmo em mundos primitivos, vivenciando ainda o estágio do homem das cavernas, para poderem purgar os seus desmandos e a sua insubmissão aos desígnios superiores. Chico Xavier tinha conhecimento desses mundos para onde os espíritos renitentes estariam sendo degradados. Segundo ele, o maior desses planetas se chamaria Quiron ou Quiron. Praticamente só nos restam 8 anos pela frente. Emmanuel fala na entrevista da década de 1950, já publicada nestas páginas, que é urgente a transformação moral da humanidade. Qual deve ser a nossa conduta frente a revelações tão assustadoras e ao conselho do mentor? Geraldinho, então, caríssima Marlene, a última hora está de fato aí demonstrada. Basta termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, segundo a assertiva de Jesus. É a nossa última chance, é a última hora. Não há mais tempo para o materialismo. Não há mais tempo para ilusões ou enganos imediatistas. Ou seguiremos com a luz que efetivamente buscarmos, ou nos afundaremos nas sombras de nossa própria ignorância. Que será de nós? A resposta está em nosso livre-arbítrio, individual e coletivo. É a nossa escolha de hoje que vai gerar o nosso destino. Poderemos optar pelo melhor caminho, o da fraternidade, da sabedoria e do amor, e a regeneração chegará para nós de forma brilhante a partir de 2019. Ou poderemos simplesmente escolher o caminho do sofrimento e da dor e, neste caso infeliz, teremos um longo período de reconstrução que poderá durar mais de 1000 anos, segundo Chico Xavier. Entretanto, sejamos otimistas. Lembremo-nos que deste período de 50 anos já se passaram 42 anos em que as nações mais desenvolvidas e responsáveis do planeta conseguiram se suportar umas às outras sem se lançarem a uma guerra de extermínio nuclear. Essa era a pré-condição imposta por Jesus. Até aqui seguimos bem, embora entre trancos e barrancos. Faltam-nos hoje apenas o percurso da última milha. Os últimos 8 anos deste período de sessão e misericórdia do Altíssimo. Oxalá prossigamos na melhor companhia. Como poderemos facilmente concluir, tudo dependerá, em última análise, de nossas próprias escolhas, enquanto entidades individuais ou coletivas, para nosso progresso e ascensão espiritual. A cada um será dado segundo as suas próprias obras. Que o Cristo nos ensinou. Não estamos entregues à fatalidade nem predeterminados ao sofrimento. Estamos diante de uma encruzilhada do destino coletivo que nos une à nossa casa planetária, aqui na Terra. Temos diante de nós 2 caminhos a seguir. O caminho do amor e da sabedoria nos levará à mais rápida ascensão espiritual coletiva. O caminho do ódio e da ignorância acarretar-nos é mais amplo dispêndio de séculos na reconstrução material e espiritual de nossas coletividades. Tudo virá de acordo com nossas escolhas de agora, individuais e coletivas.
Oremos muito para que os benfeitores da vida maior continuem a nos ajudar e incentivar a seguir pelo caminho da verdade da vida. O próprio Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, respondendo a uma entrevista já publicada em livro, nos diz que as profecias são reveladas aos homens para não serem cumpridas. São na realidade um grande aviso espiritual para que nos melhoremos e afastemos